tarde, eu sou o Pedro Rosinha, sou bombeiro de terceira classe do Corpo de Bombeiros das Matosinhos e vou-vos mostrar uma ambulância de socorro. Isto é uma maca que nos permite evitar a vítima durante o transporte até o hospital e posteriormente transportá-la da ambulância até dentro da unidade hospitalar, sem termos que provavelmente a carregar. Tem um carrinho com rodas que nos permite uma facilidade de transporte. Deste lado temos outra máquina já sem carrinho, com um transporte de uma segunda vítima que habitualmente não é necessário. Temos bancos para os acompanhantes ou para o próprio tripulante da ambulância poder ir sentado sempre atento ao estado da vítima. Deste lado dispomos de material para socorro às vítimas de trauma, em que temos a maca pluma, que é uma maca que nos permite fazer um levantamento correto a uma vítima de trauma sem mobilizarmos a cervical ou toda a coluna, e o plano duro, que é onde habitualmente é o método que habitualmente utilizamos para o transporte de vítimas acidentadas ou de quedas em altura, que permite deitar a vítima sobre um espaço rígido, que com as técnicas adequadas que nós executamos não vai permitir que ela faça nenhum movimento nem a nível cervical nem a nível de coluna, e evitar assim que se piore alguma lesão que ela poderá ter devido ao acidente que teve ou que entretanto surja com a nossa mobilização. Isto é a célula sanitária da ambulância. Temos diversos compartimentos. Ao longo dos compartimentos temos material que necessitamos para determinado tipo de socorro. Isto é o que nós chamamos a aranha, que é o que nos vai permitir segurar a vítima quando ela está colocada no plano duro, juntamente com os imobilizadores de cabeça e os cabrestos, que fixam a testa e o queixo da vítima. Neste compartimento temos luvas, que é um dos materiais fundamentais de proteção individual para os bombeiros. Temos máscaras para oxigenoterapia, que é algo que também usamos muito no socorro à vítima. Aqui temos as luvas que estão em uso, onde facilmente temos acesso a elas, de suporte. O esfigmomanómetro para a avaliação de tensão arterial fixo, que está mesmo posicionado aqui na ambulância e não sai daqui. O debitómetro para administrarmos oxigênio. Temos aqui o material de reserva, onde dispomos de algum material que está ao serviço da ambulância e com acesso fácil, mas que também temos de reserva, porque em caso de necessidade, em caso de gasto excessivo numa saída, podemos utilizar este. Temos soro fisiológico para limpeza de feridas, compressas e material de reposição de máscaras de oxigenoterapia. Aqui temos um material portátil para a administração de oxigênio, que é o que nós utilizamos para ir de encontro à vítima, em que levamos da ambulância para o local. Chegando à ambulância, depois substituímos para o fixo. Isto chamamos o colete de extração, que é um material que nós utilizamos para imobilizar vítimas vítimas de trauma na posição de sentada, como por exemplo no acidente de viação em que a pessoa está sentada dentro do carro. Antes de passarmos pelo plano duro, imobilizamos logo no colete de extração. Temos o aspirador, que nos permite fazer aspiração de secreções, aspiração de vómito, em caso de necessidade. Temos uma mala de primeiros socorros, com material básico. Sondas, isto são sondas de aspiração, que utilizamos em complemento com um aspirador para proceder à aspiração das secreções. Soro fisiológico, contentor de cortantes, porque no socorro pré-hospitalar trabalhamos com material cortante, com agulhas, com lâminas até às vezes se necessário, e todo esse material vai para aqui, para este contentor. Por trás deste banco dispomos da cadeira de transporte, que é o meio que nos facilita retirar a vítima de uma habitação. Facilmente, na possibilidade disso, sentamos a pessoa na cadeira e descemos umas escadas com ela até a ambulância, quando a maca não consegue ir até lá. O lavatório, que nos permite lavar as mãos, porque hoje em dia é uma técnica que tem que ser muito executada, porque a lavagem das mãos é cada vez mais fundamental. O caixote do lixo residual, lixo normal. Os colares cervicais, que é outro material que usamos em complemento com o plano duro e que nos permite imobilizar a cervical da vítima. Vítima de trauma, claro. Aqui temos a manta. Esta manta permite-nos cobrir a vítima e permite-nos evitar que o calor que a vítima emana, o calor que o corpo da vítima emana, saia para o ambiente. Fica junto dela e aquece o seu corpo. Isto é a lona de transporte. É uma lona que nos permite remover pessoas de espaços em casa. Às vezes não conseguimos aceder com a maca nem com a cadeira, então com a lona conseguimos deitá-la sobre este material e
e transportá-la de uma forma mais maleável. Neste compartimento temos os lençóis para queimados, são lençóis que se encontram esterilizados e que nos permitem colocar um tanto por baixo como por cima de uma vítima um grande queimado e manter um ambiente estéril junto dela, em que a pele dela não entre em contacto com algo que possa provocar infecção. Por fim, temos aqui esta caixinha que é utilizada, é o kit de partes. É o kit que nós abrimos numa situação de parte iminente e que dispomos de todo o material necessário para fazer o dito parte mesmo. Para terminar, temos aqui o saco de primeira abordagem, que é onde dispomos de material para fazer a abordagem à vítima e um socorro inicial. Temos um aparelho para avaliar as tensões automático, temos um manual, o estetoscópio que também utilizamos em complemento com o esfigmomanómetro, temos um saturímetro, que é algo que nos permite avaliar a saturação da vítima, isto é, o nível de oxigênio no sangue da vítima, luvas de proteção individual, tesoura, um contentor de cortantes, temos um aparelho para avaliação, para pesquisa de glicemia capilar, para avaliar o nível de açúcar no sangue da vítima, pensos absorventes, que são pensos que funcionam como compressas, mas que têm capacidade de absorver um maior número de sangue, por exemplo, maior quantidade de sangue. Sacos de vómito, também necessitamos para evitar que em caso de vómito, que normalmente acontece, não é? Uma vítima está num estado que muitas vezes tem vómito e evitamos sujar a ambulância e sujar mesmo a própria roupa da vítima ou até nós. Material de oxigenoterapia. Temos o que nós chamamos a máscara e o sulfoda manual, que nos permite executar manobras de suporte básico de vida, neste caso pediátrico. Deste lado dispomos de material idêntico, mas num tamanho maior, que nos permite mais uma vez executar manobras de suporte básico de vida em adultos. Compartimento. Temos a maca de vácuo, que é uma maca que funciona mesmo por vácuo, em que retiramos todo o ar que se encontra dentro dela e que nos permite moldá-la nos contornos da vítima e assim imobilizá-la também, evita que ela faça qualquer tipo de movimento também. A nível de material, hoje em dia fala-se cada vez mais de desfibrilação automática externa, DAE, e dispomos apenas de um equipamento neste Corpo de Bombeiros, que está noutra ambulância de socorro, a Viatura INEM. Quer dizer que nas ambulâncias do Hermesinde nenhuma tem? Nas próprias ambulâncias de socorro da Corporação de Hermesinde, nenhuma dispõe desse material. É um material que requer muitos encargos, tanto a nível de compra de material como a nível de formação de pessoal. A Viatura INEM, exatamente. E mais além desse material, há falta de mais algum para as viaturas? Sim, nós dispomos o saturímetro que eu mostrei há pouco no saco de primeira abordagem, é um material que também nos permite melhorar o socorro à vítima. E também apenas dispomos de 3 no Corpo de Bombeiros. Das 6 ambulâncias de socorro que temos, só 3 é que têm esse equipamento. É um equipamento também que requer alguns encargos na sua compra, que é um pouco caro. Então diga-nos também uma coisa, quais são os acessórios mais usados e que mais necessitam os bombeiros de Hermesinde? Algum do material que mostrei, como por exemplo os pensos absorventes, lençóis de queimados, luvas, oxigenoterapia, é um material que se gasta e que temos que deitar fora, não é? Não podemos repô-lo, não podemos reutilizá-lo noutra vítima. Assim é sempre um material que requer encargos, que fica em conta do Corpo de Bombeiros. Temos que ser nós a comprá-lo, gastamos, temos que comprar para o repor e que é material muito, muito caro. Oxigenoterapia é algo que hoje utilizamos muito, porque é algo que é necessário para um bom socorro à vítima e é um material que fica muito, muito caro ao Corpo de Bombeiros. E diga só, mas então para nós finalizarmos, a nível
da população de Irmesinde, onde é que pode ajudar os bombeiros para comatar a despesa não ser tão grande? Exato. A população de Irmesinde pode ajudar o Corpo de Bombeiros tornando-se sócios, porque efetivamente, apesar de terem algumas regalias, ajudam-nos imenso. E quais são as regalias que podem ter como sócios, sabe? Como sócios têm um desconto nos nossos serviços. Em vez de terem um determinado preço num tanque de água, num transporte ao hospital, num retorno do hospital para casa, depois pagar um determinado valor, pagam metade ou menos até em algumas situações. Então convém que se tornem sócios dos bombeiros. Sem dúvida. Para além de terem, como eu disse, aquelas regalias, é uma grande ajuda que fazem ao Corpo de Bombeiros. Uma grande ajuda para os bombeiros também para comatar essas despesas. As despesas que temos e as nossas necessidades, sim, com certeza. O que tenho a dizer é que, em nome dos bombeiros de Irmesinde e como bombeiro de Irmesinde, em primeiro lugar agradecer a toda a população o apoio que por vezes nos dão, o acompanhamento que fazem ao Corpo de Bombeiros e peço-vos para que se tornem sócios porque é uma grande ajuda para nós. Obrigado.